Michael Jackson foi um dos artistas mais poderosos que o mundo já viu. Ele não era apenas famoso, ele era um fenômeno global que vendeu centenas de milhões de discos, arrastou multidões em turnês históricas e construiu um estilo de vida que parecia coisa de realeza. Mansões gigantescas, um rancho de 2.700 acres com parque de diversões particular, zoológico próprio, carros de luxo, coleções milionárias e gastos que pareciam não ter limite. Durante décadas, Michael viveu como se o dinheiro fosse infinito, como se nada pudesse abalar o império que ele construiu. Mas em 2009, quando o rei do pop morreu, o cenário começou a mudar. Propriedades ficaram vazias, luxos foram colocados à venda, disputas por herança vieram à tona e números assustadores passaram a circular nos bastidores. O que parecia um conto de fadas revelou uma estrutura muito mais frágil do que o público imaginava. E hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu com os luxos absurdos que Michael Jackson deixou para trás. Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, na pequena cidade de Gary, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Filho de uma família humilde e numerosa, ele começou a cantar ainda criança, praticamente antes mesmo de entender o tamanho do próprio talento. Aos 6 anos, já era o vocalista principal do grupo, formado com os irmãos, o Jackson 5. E desde muito cedo ficava claro que aquele menino não era comum. A voz era marcante, a presença de palco impressionava e a maneira como ele dominava a atenção do público parecia algo natural. O sucesso veio rápido. Ainda nos anos 70, o grupo já acumulava hits e conquistava fãs no mundo inteiro. Mas foi quando decidiu seguir carreira solo que Michael deixou de ser apenas um artista promissor para se tornar um fenômeno global. Em 1979, lançou o álbum Off the Wall, que vendeu milhões de cópias e consolidou sua nova fase. Só que o mundo ainda não estava preparado para o que aconteceria 3 anos depois. Em 1982, ele lançou Thriller. O álbum se transformou em um marco na história da música. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas ao redor do planeta, tornou-se o disco mais vendido de todos os tempos. Os videoclipes viraram eventos mundiais. O passo conhecido como Moonwalk entrou para a cultura pop. Michael Jackson deixou de ser apenas famoso. Ele se tornou o artista mais reconhecido do planeta. A partir dali, tudo ganhou proporções gigantescas. Vieram turnês históricas que arrecadavam centenas de milhões de dólares, contratos publicitários milionários e recordes quebrados um atrás do outro. Ele acumulou 13 músicas que chegaram ao primeiro lugar das paradas, vendeu centenas de milhões de discos ao longo da carreira e passou a movimentar cifras que ultrapassavam bilhões de dólares. Michael não era mais apenas um cantor, ele era uma marca global, uma indústria que gerava dinheiro em várias frentes: música, direitos autorais, shows, merchandising e investimentos estratégicos. Um dos movimentos mais importantes foi a compra de parte do catálogo musical da Sony/ATV, que incluía direitos de músicas extremamente valiosas da indústria. Aquilo significava que, além de ganhar com as próprias canções, ele também lucrava com músicas de outros artistas. Era uma estratégia empresarial que poucos músicos da época tiveram coragem ou visão para fazer. No auge, estimativas apontavam que seus ativos somavam cerca de 567 milhões de dólares. O patrimônio líquido girava em torno de 236 milhões. Michael Jackson não vivia apenas de aplausos, ele vivia de números gigantescos. Quando ele morreu, em 2009, aos 50 anos, o mundo entrou em choque. Milhões de fãs acompanharam homenagens, tributos e despedidas emocionadas. O rei do pop se foi, mas deixou para trás algo muito concreto: um patrimônio gigantesco espalhado em propriedades, contratos e bens de luxo. E é exatamente aí que a história começa a mudar de direção.
Se existe um lugar que resume o tamanho da imaginação e do bolso de Michael Jackson, esse lugar é Neverland. Localizado na Califórnia, o rancho não era apenas uma propriedade rural de luxo, era praticamente um mundo particular, criado sob medida para realizar um sonho de infância em escala gigantesca. Estamos falando de aproximadamente 2.700 acres, o equivalente a milhares de campos de futebol, uma extensão tão grande que parecia mais um pequeno município do que a casa de uma única pessoa. No centro da propriedade ficava a mansão principal, com cerca de 1.100 metros quadrados de área construída. Mas o que realmente impressionava estava ao redor. Neverland tinha 3 casas de hóspedes, lago artificial com cachoeira, piscina, quadra de basquete e um cinema particular com capacidade para 50 pessoas. Só que Michael foi além do conceito tradicional de luxo. Ele instalou um verdadeiro parque de diversões dentro do rancho, com carrossel, roda gigante, brinquedos mecânicos e até um trenzinho que percorria a propriedade com uma estação temática. Havia também um zoológico particular, com diversos animais, exigindo cuidados constantes e equipe especializada. Manter um lugar desse tamanho não era simples. Funcionários fixos, segurança 24 horas, manutenção das atrações, veterinários para os animais, paisagismo e infraestrutura. Estimativas apontavam que os custos anuais para manter Neverland funcionando chegavam a milhões de dólares. Era um sonho caro e contínuo. Não era algo que você simplesmente compra e esquece. Era uma estrutura viva, que exigia dinheiro o tempo inteiro. Durante anos, Neverland foi símbolo de fantasia, exclusividade e poder. Recebeu celebridades, crianças convidadas, eventos privados. Era a materialização da imagem pública de Michael. Alguém que misturava genialidade artística com um universo quase mágico. Mas com o passar do tempo, o peso financeiro começou a ficar evidente. A propriedade chegou a ser usada como garantia de empréstimos milionários. O que era símbolo de liberdade passou a representar também uma responsabilidade gigantesca. Após a morte de Michael, em 2009, Neverland entrou em silêncio. O parque foi desativado, os brinquedos deixaram de funcionar, a movimentação diminuiu drasticamente. A propriedade ficou fechada por anos e a aura de fantasia deu lugar a um cenário de abandono gradual. Em 2020, o rancho foi vendido por cerca de 22 milhões de dólares e passou a se chamar Sycamore Valley Ranch. Para muitos especialistas, o valor foi bem abaixo do que aquele lugar já representou no auge. Neverland deixou de ser o sonho particular do rei do pop e virou apenas mais um ativo, dentro de um processo maior de reorganização patrimonial. Mas se você acha que aquele era o único palácio que ficou para trás, a próxima casa mostra que o luxo continuou até os últimos dias de vida. E é aí que a história ganha outro capítulo impressionante. Mas Neverland não era a única propriedade impressionante no nome de Michael Jackson. Nos últimos meses de vida, ele estava morando em uma mansão luxuosa no bairro de Holmby Hills, em Los Angeles, uma das regiões mais caras e exclusivas da cidade. E o detalhe ele chama a atenção. A casa era alugada por cerca de 100 mil dólares por mês. A propriedade tinha aproximadamente 1.600 metros quadrados, com 7 quartos, 13 banheiros, cinema particular, adega climatizada, elevador, academia e spa. A área externa lembrava um hotel 5 estrelas, com jardins impecáveis e espaço para receber convidados. Era o tipo de imóvel que simboliza status máximo. Mesmo diante de pressões financeiras nos bastidores, o padrão de vida nunca foi reduzido. Michael continuava vivendo em grande estilo. Após sua morte, a mansão foi vendida em 2012 por cerca de 18,1 milhões de dólares. Mais um endereço que passou a fazer parte do passado. Além dela, havia também a antiga casa da família em Encino, onde Michael viveu durante parte da juventude. Esse imóvel tinha valor histórico e emocional,
mas também acabou entrando na dinâmica de reorganização patrimonial ao longo dos anos. O que chama a atenção é que muitas dessas propriedades deixaram de ser símbolos de poder para se tornarem ativos dentro de um processo maior de reorganização financeira. Algumas foram vendidas, outras reformadas por novos donos, e todas acabaram seguindo caminhos diferentes do glamour que um dia representaram. O império imobiliário do Rei do Pop não desapareceu da noite para o dia, mas passou por transformações profundas. E enquanto as casas mudavam de dono, outro desafio muito maior surgia nos bastidores. Porque organizar mansões é uma coisa, organizar um império inteiro cheio de contratos, herdeiros e credores é outra história completamente diferente. E é aí que entramos na parte mais delicada dessa trajetória. Se as mansões já impressionavam, os bens pessoais de Michael Jackson elevavam o nível para outra dimensão. Michael não comprava apenas carros, ele comprava símbolos. Ele teve diversas limusines Rolls-Royce personalizadas, SUVs de luxo, vans adaptadas e até um caminhão de bombeiros estilizado, inspirado no universo do Peter Pan. Era como se cada aquisição precisasse contar uma história. E não parava nos veículos. A coleção de joias era descrita por testemunhas como exorbitante. Peças cravejadas de diamantes, acessórios exclusivos, relógios raríssimos. No palco, figurinos que se tornaram parte da cultura pop. Jaquetas militares bordadas à mão, chapéus icônicos, a lendária luva com cristais. Só que após 2009, muitos desses itens começaram a ganhar outro destino: leilões. Memorabilias foram vendidas para colecionadores ao redor do mundo. Peças que antes simbolizavam poder e exclusividade passaram a ser convertidas em dinheiro para reorganizar um império financeiro em crise. Era o luxo sendo transformado em liquidez. Mas o que realmente assustou o mundo não foram os leilões. Foi quando os números oficiais começaram a aparecer. E aí o choque foi ainda maior. Depois que Michael Jackson morreu, não foram apenas as homenagens que tomaram conta dos noticiários. Nos bastidores, começou uma corrida contra o tempo para entender o tamanho real do patrimônio que ele deixou e, principalmente, das obrigações financeiras que vinham junto. Estimativas divulgadas na época apontavam que as dívidas poderiam ultrapassar 500 milhões de dólares. Não era uma situação simples. Havia cerca de 65 credores cobrando valores, além de aproximadamente 15 processos judiciais ativos envolvendo contratos, acordos e compromissos financeiros. Parte dessas obrigações estava ligada à turnê This Is It, que nunca aconteceu por causa da morte repentina do artista. O projeto tinha movimentado cerca de 40 milhões de dólares em compromissos com a produtora responsável. Ao mesmo tempo, surgiram questionamentos sobre impostos. Nos Estados Unidos, quem fiscaliza e cobra tributos é o IRS, que funciona como a nossa Receita Federal aqui no Brasil. O órgão contestou a avaliação de parte dos bens de Michael, o que gerou uma disputa longa sobre quanto realmente valia o patrimônio e quanto deveria ser pago em impostos. A divisão da herança também trouxe tensão. O testamento determinava que 40% dos bens ficariam para sua mãe, Catherine Jackson, 40% seriam destinados aos seus 3 filhos e 20% iriam para instituições de caridade. Para administrar tudo isso, foi criado um trust, que, explicando de forma simples, é uma estrutura jurídica usada para organizar e proteger patrimônio, garantindo que ele seja administrado conforme regras definidas em contrato. Durante alguns anos, parecia que o império estava à beira do colapso. Havia pressão de credores, questionamentos fiscais e uma complexa reorganização financeira acontecendo ao mesmo tempo. O nome Michael Jackson continuava forte na mídia, mas nos bastidores o trabalho era gigantesco para evitar que o patrimônio se desvalorizasse ou fosse consumido por dívidas. Foi um período de incerteza. Muitos acreditavam que o legado financeiro do rei do pop poderia encolher drasticamente.
Mansões já tinham sido vendidas, itens leiloados e contratos revisados. A grande pergunta era: seria possível reorganizar tudo aquilo e transformar o caos em estabilidade? E foi justamente nesse momento de maior tensão que aconteceu algo surpreendente, porque o que parecia ser o fim de um império financeiro acabou se transformando em um dos maiores recomeços da história do entretenimento. E é isso que vamos entender agora. Quando a gente olha para toda essa história, é impossível não sentir um certo choque. Michael Jackson construiu um dos impérios mais impressionantes que a música já viu. Um garoto que saiu de uma família simples em Indiana para se tornar o artista mais famoso do planeta. Ele vendeu centenas de milhões de discos, quebrou recordes que até hoje ninguém conseguiu superar e acumulou uma fortuna que parecia impossível de acabar. Mas ao mesmo tempo, viveu de forma intensa, grandiosa e, muitas vezes, exagerada. Mansões gigantescas, um rancho de 2.700 acres com um parque de diversões particular, zoológico próprio, carros personalizados, joias raríssimas, gastos que não seguiam uma lógica comum. Michael não vivia como uma estrela, ele vivia como uma lenda em tempo real. E talvez aí esteja o ponto mais interessante dessa história. Porque quando ele morreu, o que ficou não foi apenas glamour. Vieram à tona dívidas gigantescas, disputas judiciais, questionamentos da Receita americana, credores cobrando milhões, bens sendo vendidos, propriedades fechadas e um império que parecia à beira do colapso. Durante alguns anos, parecia que aquele castelo, construído ao longo de décadas, poderia simplesmente desmoronar. Mas não desmoronou. E o motivo é simples: o verdadeiro patrimônio de Michael Jackson nunca foi concreto. Casas podem ser vendidas, carros podem ser leiloados, parques de diversão podem fechar, joias podem mudar de dono. Mas música continua. A obra dele seguiu gerando royalties, contratos, licenciamentos, documentários, espetáculos, homenagens. Em 2016, o espólio faturou 825 milhões de dólares em um único ano. Até 2018, mais de 2,4 bilhões de dólares já tinham sido acumulados após sua morte. Hoje, o patrimônio reorganizado gira em torno de 2 bilhões de dólares, ou seja, o artista que parecia afundado em dívidas deixou um dos espólios mais lucrativos da história do entretenimento. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga essa história. Os luxos absurdos que ficaram para trás impressionam. Neverland virou outra coisa. Mansões mudaram de dono. Itens foram espalhados pelo mundo. Mas o que realmente sustentou o império não foi o concreto, nem o ouro, nem os diamantes. Foi a relevância. Michael Jackson virou algo maior do que bens físicos. Ele virou marca, virou catálogo, virou patrimônio cultural global. E talvez essa seja a grande ironia. O homem que construiu um parque de diversões particular e viveu cercado de excessos deixou como maior herança algo invisível, canções que atravessam gerações. No fim das contas, essa não é só uma história sobre luxo e abandono. É uma história sobre como fama, dinheiro e poder podem ser gigantescos, mas ainda assim frágeis. E também sobre como o talento verdadeiro pode sobreviver a qualquer crise. Agora eu quero saber de você. Se tivesse herdado todo esse império, manteria Neverland como símbolo eterno, ou venderia tudo e transformaria em investimento? Porque a história do rei do pop prova uma coisa: o luxo pode acabar, mas o legado, esse não.